Por décadas, nos disseram que rituais realizados por uma elite em ilhas particulares era apenas teoria da conspiração. Hoje, é manchete nos jornais. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! O caso Epstein não é um escândalo isolado de um bilionário. É a maior evidência de que o buraco é muito mais embaixo. All our society is run by insane people for insane objectives. Quando um escândalo envolve presidentes, bilionários, acadêmicos e mesmo assim continua sem respostas, não é normal. Epstein foi preso, documentos foram liberados, conexões vieram à tona. A maior rede de tráfico envolvendo figuras poderosas da história moderna foi exposta. E mesmo assim, o sistema permaneceu intacto. Epstein tinha em suas mãos políticos, CEOs de empresas globais, membros da realeza. Ele não era um cara qualquer, ele era um conector, e conectores nunca trabalham sozinhos. Quando algo assim vem à tona e nada acontece, é sinal de que o sistema é maior do que imaginávamos. Se os documentos foram liberados, por que muitos nomes continuam ocultos? Isso foi possível por décadas. Quem protegia? E se o caso Epstein nunca foi sobre um homem, e se sempre foi sobre um sistema? Hoje eu vou te mostrar como que essas peças se encaixam, porque existe uma agenda global por trás de tudo isso. E meu amigo, o futuro que nos aguarda é sombrio. A liberação das mais de 3 milhões de páginas do caso Epstein foi apenas uma cortina de fumaça. Trump havia prometido que se ele fosse eleito, ele ia liberar os arquivos desse caso, após uma grande pressão popular sobre Donald Trump e sobre o sistema judiciário americano, com riscos iminentes de vazamentos incontroláveis. O sistema judiciário optou por uma liberação estratégica de informações. Isso foi uma manobra política, onde eles permitem a gente ver só os documentos que eles querem que a gente veja. É uma transparência filtrada. Existem muito mais arquivos do que 3 milhões. Fazendo isso, o governo pôde ter o controle da narrativa. Eles puderam aplicar um filtro que só expôs algumas pessoas, e algumas nem expôs da forma que deveria ser expostas. Inclusive, enquanto algumas vítimas eram expostas, mas poderosos protegidos. Ao realizarem uma liberação oficial, o sistema pôde escolher quais arquivos iam para a mão do público. Mas o que eles estão tentando tanto esconder? Quando documentos são ocultados, quando testemunhas somem do nada, quando a mídia fala de tudo, mas nada sobre isso, é porque não é sobre um homem, mas sobre algo que não pode ser exposto. A pergunta não é quem era Epstein, a pergunta é: o que é tão obscuro que não pode ser revelado? Nos registros bancários de Epstein, foi identificada uma conta onde o nome foi preenchido como Baal. Na história antiga e na Bíblia, Baal era a divindade suprema dos cananeus, que era frequentemente associada ao sacrifício infantil. É um sistema que exige o sangue dos inocentes para garantir a prosperidade econômica e o poder político. Olha que coisa bizarra. Por que um traficante de menores usaria justamente esse nome em uma de suas contas bancárias? Isso é uma referência maligna que mostra a conexão deles com o espiritual. E o mundo moderno ri dessas coisas. Eles dizem que são coisas místicas, coisas do passado. Mas olha só esse relato. Uma suposta vítima relata que enquanto estava em um desses iates, ela viu homens afro-americanos tendo relações sexuais com mulheres enquanto sangravam durante o ato, além de ter sido vítima de um tipo de sacrifício ritualístico, no qual seus pés foram cortados com uma cimitarra sem deixar cicatrizes, além de também ter presenciado bebês sendo desmembrados, com os seus intestinos retirados e outros indivíduos comendo os dejetos desses intestinos. Olha que coisa absurda, que coisa horrenda. Esse é só um dos vários relatos que a gente tem nesses documentos. E vale dizer que existe um local isolado, em uma floresta lá na Califórnia, onde os homens mais poderosos do mundo, presidentes, pessoas políticas, cientistas, empresários, se reúnem anualmente para realizarem rituais e sacrifícios. O nome desse local é Bohemian Grove. Eles dizem que são apenas rituais simbólicos. Mas por que eles fazeriam esses rituais simbólicos se não acreditassem? Para você ter noção da influência desse local, a família Rockefeller muitas vezes foi vista frequentando esse lugar, além de o projeto Manhattan ter sido discutido lá. Muitos dizem que nesse lugar eles fazem rituais para o deus Moloch, que é um deus pagão que é até mencionado na Bíblia em Levítico, que eram oferecidos sacrifícios humanos. Não entregarás nenhum de teus filhos
para fazê-lo e passá-lo pelo fogo diante de Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Olha que coisa bizarra e sinistra. Por que 2 deuses pagãos, ao qual é remetido sacrifícios infantis, estão totalmente influenciados com os homens mais poderosos do mundo? Eu acho que essa daqui é a parte mais sinistra, porque há um pouco tempo atrás, o YouTube invadiu esse lugar. E em suas gravações, ele encontrou esse cartaz que diz: "Vem criancinhas, pequenas criancinhas", onde mostra várias crianças dentro da coruja. E essa coruja, aliás, é o símbolo de Bohemian Groove. Eles têm uma estátua gigante delas lá. Mas não para por aí. Exatamente na frente dessa coruja tem um altar muito pequeno, como se fosse para caber exatamente as crianças nesse altar. O altar que eles dizem serem para o sacrifício simbólico. Quanta simbologia, né? E olha, o que eu vou falar a partir desse momento aqui agora é muito importante, porque a rede de Epstein não morreu com ele, ela apenas se reorganizou. Quando uma parte do sistema é exposta, ela é substituída, mas a estrutura continua. Se Epstein era apenas um intermediário, quem é que está acima dele? Talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh, stuff like that, make you happy and docile, so you don't know what's really going on. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. Que uma nova ordem mundial, segundo ele, mais justa, está sendo criada. Algo que há pouco tempo atrás era considerado teoria da conspiração, mas hoje em dia é comentado abertamente pela mídia e pelos poderosos, e que está previsto para acontecer em menos de alguns anos. Nos últimos anos, a influência do Fórum Econômico Mundial sobre a humanidade veio crescendo absurdamente. Um dos rostos mais icônicos do Fórum Econômico Mundial é o de Klaus Schwab. Klaus Schwab é o fundador do fórum. Assim que a pandemia estourou no mundo, Klaus Schwab lançou um livro chamado Covid-19, o Grande Reset. Curiosamente, esse livro foi lançado em julho de 2020, logo após a crise ter estourado no mundo todo. E o mais bizarro disso tudo é que nesse livro ele afirma que crise nos trazem uma janela única de oportunidades. Que frase curiosa, é como se ele estivesse usando crises globais para reimaginar o mundo. Como ele diz no título do livro, o Grande Reset. Essa é uma estratégia para implementar mudanças que as pessoas não aceitariam em tempos normais. E ele fala dessas coisas abertamente. E essas coisas não estão longe de acontecer. Para você ter noção, eles têm planos de que isso seja aplicado em 2030. Olha o slogan desse fórum para 2030. Você não terá nada, mas será feliz. Ou seja, eles estão prometendo felicidade enquanto nós não teremos nada. Ou seja, nós não teremos liberdade. Porque se a gente não vai ter nada, alguém vai ter que ter tudo. E é eles quem vão ter tudo. E uma coisa que me pegou muito nessa frase é a promessa de que seremos felizes. Isso me lembrou muito daquela frase em Tessalonicenses, quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Esse versículo é um dos vários da Bíblia que temos que se remetem a profecias dos fins dos tempos. Ou seja, você não terá nada e será feliz, profecia de uma falsa paz, 2030, as peças estão se encaixando ou não estão? E as coisas ficam ainda mais estranhas quando pegamos eventos recentes e grandiosos que ocorreram no mundo e vemos quem está por trás. Por exemplo, a abertura das Olimpíadas de 2026. Muitas pessoas comentaram e criticaram a simbologia que eles usaram, falando que faz referência a pentagramas, ao inferno e ao olho que tudo vê. Coisas do ocultismo mesmo. Inclusive, teve a abertura de 2025, que eles fizeram uma referência grotesca da última ceia de Jesus. Inclusive, falaram eles que não teve referência nenhuma, mas é óbvio que teve. E é óbvio que as pessoas iam achar que teve, então eles fizeram aquilo com alguma intenção. E sim, existe uma agenda global envolvida por trás de tudo isso. E o Fórum Econômico Mundial e toda essa ordem, todas essas pessoas no poder, na elite, estão envolvidas nisso, estão por trás de tudo isso. E se analisarmos todos os últimos acontecimentos do mundo, as pessoas, os governos, os poderosos tentando trazer paz para o mundo, acordos surgindo e tudo mais, várias guerras, a gente consegue entender que o mundo todo está se encaminhando para um governo único mundial. Como Klaus Schwab disse, crises são uma oportunidade perfeita. E ele vai usar justamente alguma crise que está para chegar no mundo para trazer essa abertura que vai trazer esse governo único mundial.
com uma promessa de falsa paz. E quando haver essa promessa, a gente já sabe que o anticristo vai vir para a Terra. O anticristo vai ser esse líder global que vai trazer a suposta paz. E esse líder global que vai ser o anticristo vai ser dominado pelo diabo. O diabo vai entrar nele. Mas não é só no anticristo que o diabo vai estar, porque o diabo já está no sistema. Tudo que foi abordado aqui é um exemplo claro disso. Referências a Baal, a Moloque, olha os sacrifícios, os rituais que os poderosos fazem. O mundo todo está conectado em uma escala espiritual gigante. Os poderosos fazem rituais e tentam esconder. Falam que é apenas simbologia, mas para quem realmente está acordado, para quem está desperto, vê claramente que não é uma simbologia. Um sistema global, uma elite alinhada, reis da Terra unidos sob uma mesma influência. Tempos onde o mal se deixaria de esconder. O que estamos vendo no mundo não é algo novo. É algo descrito na Bíblia há milênios atrás. Apocalipse 13:16 fala: também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número de seu nome. Olha, os teólogos falam que para que isso aconteça no mundo, é necessário que venha um governo único mundial, porque assim eles vão ter o controle sobre toda a economia do mundo. Só assim eles vão ter esse poder de obrigarem a todos a só conseguirem comprar ou vender se tiverem essa marca na mão ou na testa. O plano deles é criarem essa entidade de controle absoluto, com o disfarce de ser uma cooperação internacional que vai ser boa para todos os países e para o mundo inteiro. Como eles mesmos dizem, eles vão usar crises para isso. Mas tem um aviso curioso que Klaus Schwab deixa no final do seu livro. É como se ele estivesse falando dos planos deles publicamente para o mundo todo, na frente de todo mundo. Ele termina o livro dele falando que o reset ainda não está pronto. E adivinha só o que falta? Falta um governo único mundial, uma economia única mundial controlada pelos poderosos. E a forma mais eficiente de fazer isso é controlando a economia. E controlando a economia, a forma mais eficiente é por meio digital, porque o meio digital é controlável. E é exatamente isso o que eles estão criando, as chamadas CBDCs. O mundo todo está trabalhando por trás dessas ferramentas. São moedas digitais. É a última ferramenta de controle que eles precisam. E a gente acabou de ler: comprar ou vender a não ser com a marca da besta. E o que eles estão criando? Moedas digitais para o controle absoluto. Com as CBDCs, inclusive está no próprio código delas, no código de criação delas, o governo vai conseguir saber exatamente como você gasta cada centavo seu. Vai saber exatamente onde você gastou e quem que gastou. No Brasil, até pouco tempo atrás, eles estavam para criar o Drex. Seria a moeda digital que ia substituir o real brasileiro. Porém, alguns anúncios há um tempo atrás falaram que eles pararam de criar. Porém, a gente sabe claramente que eles não pararam. E na verdade, eles já têm um sistema muito parecido com o Pix. O Pix eles vão usar para implementar esse sistema, então eles não precisavam nem do Drex, porque o Pix já vai atuar como esse sistema para eles. E é por isso que você deve se preparar o quanto antes. O que está acontecendo no mundo é real. Uma coisa que você pode fazer para cauterar esse sistema financeiro global que eles estão para implementar é você ir para um ativo fora do controle deles, fora do sistema. Bom, eu não vou me estender muito aqui nesse vídeo para falar sobre isso, sobre essa solução, mas eu deixei uma aula grátis aqui no primeiro link da descrição e do primeiro comentário fixado, onde eu explico isso detalhadamente para vocês. Então, assim que vocês terminarem esse vídeo, vai correndo para lá para já começar a se proteger, a se preparar. Agora, o mais fundamental que você deve fazer com toda certeza é se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus na sua vida. Se você fizer isso, se você permitir o Espírito Santo habitar dentro de você, pode vir perseguição, pode vir o fim do mundo, pode vir o anticristo, seja o que for, e você vai ficar tranquilo em Cristo. Não tranquilo porque não vai sofrer, mas tranquilo porque você vai ver a eternidade. Porque você reconhece que aqui na Terra você está só de passagem, um peregrino, e a sua esperança não está aqui, mas está no céu. Então se arrependam dos seus pecados, aceitem Jesus, comecem a frequentar a igreja, a ler a Bíblia, a estudar, se aprofundar. Eu tenho e eu vou ter vários vídeos aqui no canal que vai te ajudar com isso, vai te ajudar a se manter. Vou trazer mais notícias sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, para a gente já ir se preparando. E esteja preparado. Sério mesmo, você tem que estar preparado. Não só para o que está por vir de ruim, mas também para você agir. Porque você tem que ser um agente de Deus. Porque uma das coisas que vai vir, além da iniquidade, é também avivamento. As pessoas terão que escolher um lado. Ou vai ser avivamento ou iniquidade.
ou vão escolher o mal ou o bem. E você tem que se posicionar do lado do bem. Você tem que ser um agente. Tem que anunciar as boas novas. Anunciar a verdade, a liberdade, a salvação. Esteja preparado para o avivamento. Inclusive, eu recomendo fortemente esse livro aqui. Esse livro mostra a como ser o exército de Cristo no fim dos tempos. Eu vou deixar ele aí para vocês também. E muitas pessoas vão zombar de tudo isso. Vão falar que é balela, que é conspiracionismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas isso também já estava descrito na Bíblia. A Bíblia falou que nos últimos dias vão vir zombadores, vão vir escarnecedores, e dirão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. É o que vemos no mundo, as pessoas não acreditam mais em Deus, não acreditam nas profecias, mesmo quando estão tão na cara assim. Então se preparem, seguem esses passos que eu falei pra vocês, se preparem espiritualmente, financeiramente. O vídeo que eu falei pra vocês vai estar aqui embaixo, o livro também. Inclusive, se você tiver que vencer algum pecado, se você precisar de ajuda pra isso, eu tenho um vídeo especificamente pra isso, porque vai ser necessário também você se manter em santidade. Ou então, se você não sabe orar direito, se as suas orações são chatas, isso é porque você está orando errado. Então assiste esse vídeo se você quer começar por aí. Então eu te aguardo lá, a gente se vê em algum desses próximos passos, e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.